Autorizadíssimo. Olá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à 16ª live do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmaconomia. Meu nome é Victoria Libório, sou jornalista e assessora de comunicação para o INAF e estamos transmitindo ao vivo para o Brasil pelo Zoom e conectados pelo Facebook. Para aqueles que não possam nos acompanhar até o final, não se preocupem, que esta live está sendo gravada e será disponibilizada em nossos canais de comunicação. Convido a todos e todas também para acompanhar nossa programação de lives e ver as edições anteriores em nosso site, inaf.org.br. Antes de começarmos, alguns avisos. Nossos painelistas podem visualizar os comentários no chat e acompanhar as perguntas pelo botão de Q&A aqui pelo Zoom. Também estaremos coletando algumas questões lá pelo Facebook. Ao final, teremos espaço para responder algumas perguntas ou os painelistas poderão já escolher responder algumas durante as suas falas. Nosso encontro de hoje será voltado para discutir a participação da sociedade civil em consulta pública, qualificando o acesso da avaliação de tecnologias em saúde entre os diversos stakeholders do mercado público. Esta live contará com a participação de professor Denizar Viana, professor e pesquisador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ex-secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Para moderar nosso encontro, o professor Lindeberg Assunção Costa, também professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e fundador do INAF, para quem passo a palavra. Boa noite, professor. Boa noite, Vitória. Boa noite a todos vocês que participam aqui no Zoom conosco. Mais uma live. Essas lives durante a semana, diferente daquelas da sexta-feira, ela tem sempre um patrocinador, né, e um apoiador das ações do Instituto. E hoje eu queria agradecer a Roche pelo apoio. O que vamos falar aqui é de interesse público, é de interesse de todos os stakeholders, dos principais atores que compõem a cadeia, a cadeia farmacêutica no Brasil. Seja a indústria, seja os pacientes, seja os profissionais de saúde, seja os operadores do direito. E hoje a gente está com um tema que ele é bastante transversal, é um tema muito importante, e é um tema que vem ganhando força nos últimos anos, principalmente pelo trabalho da Secretaria de Ciência e Tecnologia, através da Conitec, a quem eu cumprimento aqui a Vânia Santos, que é a atual diretora, e dizer a você, Vânia Canuto, desculpe. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o professor Denizar Viana, pesquisador da área, foi secretário de Ciência e Tecnologia no último ano, recentemente deixou o Ministério e veio aqui contribuir conosco, especialmente para endereçar um tema que é fundamental da participação da sociedade civil nas consultas públicas. A gente ouve, Denizar, consulta pública. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez a presença. Eu acho que você é um dos maiores pesquisadores no Brasil na área de avaliação de tecnologia em saúde, conhece todos os grupos de pesquisas nessa área no Brasil e nada melhor do que estar dos dois lados da moeda para poder opinar. Você esteve com um chapéu, como você costuma dizer, da academia e teve com o chapéu do governo e viu a dor e a delícia de ser o que é em ambos os lados. Eu quero agradecer imensamente sua participação e acho que esse tema assim, ele vem ganhando força porque a participação social, a gente tem diversas formas de se participar, mas existem alguns problemas nessa participação porque não há uma cultura de participação, principalmente, digamos assim, da sociedade de uma forma geral, especialmente dos profissionais de saúde, seja por falta de tempo, seja por questões da própria disseminação dessa área. E, no meu entendimento, que estou dentro de um hospital universitário, diretamente com uma série de profissionais de saúde, além do tempo, há uma questão também de entender o que é a área de avaliação de tecnologias em saúde. Então, a gente pode dividir a nossa fala, e vai ser uma fala bem descontraída, não nenhuma formalidade, mas no sentido de você nos mostrar quais são os caminhos para que tanto a sociedade civil organizada, seja pelas
associações de pacientes, seja pelas associações de profissionais da área de saúde, seja médicos, farmacêuticos, né, ou enfermeiros, ou os próprios conselhos de saúde, que têm suas representações em cada um dos municípios brasileiros, e aqui representado tanto pelos estados, as secretarias estaduais, quanto as secretarias municipais, e são, né, representados nacionalmente pelo CONAS e o CONASEMES. E o Conselho Nacional de Saúde, que, de fato, representa, digamos assim, a participação da sociedade dentro do SUS na sua formalidade. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer. A gente vai dividir a nossa fala aqui, né, num primeiro bloco, que você vai explanar para a gente como é que se dá essa participação, quais são os mecanismos dessa participação, e no segundo bloco fazer uma análise de como a gente pode melhorar, né, quais são as barreiras e como a gente pode melhorar essa participação do ponto de vista de se tornar efetiva e eficiente, né? Porque nem sempre quantidade significa qualidade. Tem consultas públicas que nós presenciamos aí com 4.000 contribuições, e quando você vai espremer o que tem ali, né, do ponto de vista de concreto, tem algumas consultas, né, tem pouco a acrescentar. Mas o olhar dos diferentes stakeholders, eles são muito importantes para que a gente possa ter um todo, né, a fotografia de uma forma mais abrangente e numa profundidade melhor. Com a palavra, professor Denizar Viana. Obrigado, professor Lindenberg. Boa noite a todos. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com um tema tão importante quanto esse, que é a participação social. Antes, eu queria parabenizar a Victória pela escolha da trilha musical. Ela é sempre eclética. Da última vez, ela trouxe as divas do jazz, botou a Billie Holiday, e hoje já inovou. Eu já estou na expectativa do que virá depois. Mas vamos falar agora de participação social. A participação social, ela é um dos alicerces do SUS. Dentro da fundamentação do Sistema Único de Saúde, a forma de legitimá-lo é que a sociedade civil tenha uma participação ampla para que todas as ações, todas as políticas tenham a legitimidade da sociedade civil. E hoje a gente vai fazer um recorte aqui, especificamente no que diz respeito à incorporação tecnológica, avaliação de tecnologia, de que forma a sociedade está representada nesse processo. Então, vamos pensar aqui especificamente a Conitec. A Conitec é um colegiado que, de alguma forma, tenta representar a sociedade no seu processo decisório. Acho que todos estão familiarizados com a Conitec, é o órgão que, ligado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumo Estratégico, o Ministério da Saúde, que delibera de forma inicialmente consultiva que tecnologias deverão ser incorporadas, e isso há todo um rito nesse processo. Essa colegiada, ela tem representatividade ampla. Todas as secretarias do Ministério da Saúde estão representadas na Conitec. Além disso, como o professor Lindenberg já comentou, também dentro da tripartite, nós temos o CONAS representado, o CONASEMES representado, representando estados e municípios, respectivamente. O Conselho Nacional de Saúde, que talvez seja a representação mais importante da sociedade civil, a gente vai falar um pouco sobre isso. O Conselho Federal de Medicina, representando uma classe profissional que é importante, dos prescritores, dos médicos nesse processo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Agência de Vigilância Sanitária. Então, nós temos uma ampla representatividade desses atores para legitimar esse processo. Esse é um primeiro ponto. Num outro momento do rito processual da avaliação tecnológica, existe o que o professor Lindenberg já comentou, que são as consultas públicas. A consulta pública é a forma de dar transparência e também de comprometer a sociedade civil nesse processo. E eu queria dar a primeira mensagem para vocês.
A consulta pública é um instrumento muito importante, é um instrumento valioso para os técnicos do Ministério da Saúde. Não minimizem a importância da consulta pública. Há diversos exemplos de que a consulta pública mudou, inclusive, um direcionamento inicial da Conitec. Eventualmente uma recomendação negativa que se transformou numa recomendação positiva baseada na consulta pública. E a consulta pública ela é ampla, desde o indivíduo até a sociedade civil, organizações de pacientes, as especialidades médicas, de outros profissionais de saúde, os próprios gestores, todos podem se manifestar. A indústria, que é uma forma de dar transparência e legitimidade a esse processo. É tão importante isso, e eu vou também resgatar uma palavra do professor Lindenberg, talvez mais importante do que quantidade, seja a qualidade das propostas. E sejam propositivos, porque, eventualmente, é fácil criticar uma decisão sem colocar uma alternativa. É muito comum, e eu estou dizendo isso pela experiência na minha passagem no Ministério, a gente pegar uma consulta pública com milhares de sugestões, mas quando você vai ver, muitas são repetitivas. Quase que há uma troca de informações entre pares e aquilo se repete. Isso, de certa forma, enfraquece um pouco o processo. Vamos ser originais nas nossas recomendações. Isso é uma sugestão. Eu sei que, por exemplo, as associações de pacientes que estão participando aqui têm muito a contribuir. Por quê? Porque são os maiores interessados no processo. São os pacientes que vivem o drama das doenças, que precisam ter a tecnologia para minimizar a sua dor, para melhorar a expectativa de vida. Mas isso é importante que as associações tenham um comprometimento de trazer propostas que sejam execuíveis, propostas que sejam, de alguma forma, legítimas, genuínas para esse processo de avaliação. Eu queria também trazer um outro ator importante nesse processo, talvez até pela minha proximidade como médico, que são as sociedades médicas de especialidade. Por quê? Porque a sociedade médica ela tem uma legitimidade científica sobre o tema. Se há uma discussão em oncohematologia, as sociedades específicas têm que se pronunciar, têm que trazer o estado da arte daquela tecnologia para aquela doença, comparando as alternativas terapêuticas existentes. Isso é uma contribuição muito importante. Sabendo também que há limitações de orçamento, que, de alguma forma, nós temos que ser muito realistas no processo, que exigem escolhas que passam por abrir mão de outras decisões. Então, esse é um ponto importante. Eu queria focar minha primeira fala nesses dois atores, as associações de pacientes e as sociedades médicas de especialidade. O papel e a importância que eles têm numa consulta pública. É muito importante que, nesse processo, haja propostas bastante robustas para que o Ministério, na hora da sua reavaliação, porque é exatamente o que vai acontecer. Na primeira etapa, o Ministério recebe aquela demanda, que nós sabemos que essa demanda, uma incorporação, pode ser feita por um indivíduo, por uma organização, por uma secretaria de saúde, qualquer tipo de proponente é possível nesse processo. A Conitec avalia, primeiro, a conformidade daqueles, se os estudos realmente estão sendo apresentados de forma correta, avalia o mérito, avalia, do ponto de vista da evidência científica, se aquilo faz sentido, se aquela tecnologia realmente é eficaz, se é segura. Depois, as questões econômicas, principalmente comparando entre alternativas com outras tecnologias já incorporadas, se ela é custo-efetiva. Custo-efetivo é um conceito que traduz para a gente que aquele custo adicional que vai acontecer com a incorporação da tecnologia se justifica pelo benefício de saúde que a gente vai proporcionar. E, numa última etapa, o impacto orçamentário que aquela tecnologia vai representar para o SUS uma vez incorporado, principalmente baseado na população, no percentual da população que será elegível para aquela tecnologia. Ao término desse processo, a Conitec se posiciona, faz uma primeira recomendação, seja ela uma recomendação positiva para a incorporação
uma recomendação negativa, mas sempre justificando esse processo. Isso vai para a consulta pública. Esse momento da consulta pública é valiosíssimo. Os técnicos do Ministério da Saúde vão extrair dessa consulta pública um conteúdo rico para, eventualmente, questionar o seu próprio posicionamento. Isso é importante, porque vai trazer um outro ponto de vista, porque nós temos um ponto de vista da ciência, nós temos um ponto de vista daquele que vive o dia a dia das mazelas da doença, nós temos um ponto de vista de quem regula, nós temos um ponto de vista daquele que prescreve, tudo isso tem que ser levado em conta. A riqueza do SUS é exatamente contemplar esses diversos pontos de vista no seu processo decisório. E, mais uma vez, é na consulta pública que a sociedade se expressa da melhor maneira, de forma transparente, de maneira a defender o seu ponto de vista e trazer uma nova lógica para essa avaliação. Ao término da consulta pública, o Ministério da Saúde, através da Conitec e os seus técnicos, reavalia todo esse material e faz uma nova análise daquele processo. Muitas vezes, inclusive, mudando um parecer inicial negativo para um parecer positivo. Porque é no momento da consulta pública que, por exemplo, a indústria pode se reposicionar e fazer uma proposta mais agressiva em termos de redução de preço. Porque muitas vezes o Ministério conclui que o medicamento, um exemplo de tecnologia, ele é eficaz, ele é seguro, ele é custo-efetivo, mas do ponto de vista de impacto orçamentário, aquilo pode ser complicado na incorporação. É o papel da indústria de, de alguma forma, flexibilizar o preço para que possa trazer essa tecnologia mais acessível para a população. Então, é um momento muito importante do processo decisório obter essas informações da consulta pública. Talvez, se eu tivesse que deixar uma mensagem para vocês ao longo de toda essa nossa discussão, valorizem a consulta pública. Ela é importante, todos os atores têm que se pronunciar de maneira muito, muito autêntica nesse processo, porque isso é valorizado no processo decisório do Ministério da Saúde. Eu queria primeiro, então, fazer essas palavras iniciais, retornar para o professor Lindenberg, para as considerações dele, porque eu imagino que há várias perguntas importantes para que a gente possa explorar cada ponto desse primeiro panorama que eu trouxe para vocês. Professor Lindenberg. Muito bem, doutor Denizar. Eu gostaria primeiro de iniciar uma pergunta que é um pouco óbvia, mas ela é necessária, né? Há uma reclamação muito grande que a consulta pública tarda 20 dias, né? E essa reclamação geralmente vem das equipes médicas, porque o médico geralmente tem mais de um trabalho e ele é sobrecarregado para fazer isso. Que recomendação você daria de um especialista numa área terapêutica como câncer, por exemplo, né? Para que ele possa contribuir isso de forma efetiva? Então, essa seria uma primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse. E a gente tem, a segunda, a gente tem uma diversidade de associações de pacientes, algumas que têm nitidamente uma boa organização no sentido de contribuir para as consultas, né? Mas qual, na sua opinião, que seria o caminho, já que a gente tem muitas associações com poucos pacientes, mas elas têm um cunho muito mais assistencial do que, digamos assim, dar uma contribuição mais efetiva, não digo nem do ponto de vista científico, mas que possa participar de uma consulta pública. Há um senso comum, né? Por onde eu ando, isso aí é uma impressão, não tenho, né, não posso dar dados, mas assim, e muitas pessoas, o primeiro ponto é a questão do tempo, o segundo ponto é que vou contribuir e isso não adianta nada, porque não vai mudar. Assim como fosse algo que, e você já citou aí na sua própria fala,
Quais são os problemas que acontecem nessas contribuições e que, evidentemente, não são levados em consideração? E qual o caminho que você acha que as associações têm que seguir no sentido de contribuir mais efetivamente? Eu citei o câncer porque é uma doença estigmatizada, é uma doença que o doente chega, né, ao serviço de saúde já num estágio avançado da doença, né? Mas a gente sabe que tem uma rede de mais ou menos 350 CACONs, que tem uma rede de oncologistas ali que poderia dar contribuições mais, digamos assim, pelo menos mais efetivas nessas consultas públicas, mas você não consegue detectar essas contribuições, né, quando você analisa as consultas públicas. São poucos médicos que participam. Então, eu divido minha pergunta em duas. O tempo de 20 dias, né, que você acha que é suficiente, né, ou é um problema de comunicação e de disseminação dessa consulta pública para que as pessoas possam se preparar? Porque, se você olhar do ponto de vista científico, você tem que dar uma... Se você não é especialista, você vai ter que dar uma estudada para poder dar uma contribuição efetiva. Eu digo dar uma estudada, especialmente o gestor, né, que sofre com o processo de judicialização, que às vezes aquela tecnologia ela tem evidência importante, mas você não consegue, digamos assim, incorporar essa tecnologia lá no próprio CACUM ou no NACOM, porque a PAC não cobre, né? Não sei se eu fui claro. Perfeito. Não, eu não vou falar da PAC agora, que é uma outra história. Não. Eu só citei a PAC, mas só para que inclusive, você... transcende até a governança da Secretaria de Ciência e Tecnologia, porque você passa a depender da Secretaria de Atenção Especializada. Mas vamos voltar à tua pergunta, que eu acho muito importante. Eu vou dar uma sugestão. Aquela ideia de que consulta pública, quanto mais número, melhor, não necessariamente é o ideal. Seria muito melhor uma força-tarefa que organizasse todas as contribuições e compilasse isso de uma maneira que você tivesse uma centralização e um encaminhamento dessas ações. Então, estou falando das organizações de pacientes, estou falando a sociedade médica, foi teu primeiro comentário, Lineberg. Eles já toda a parte da evidência científica, inclusive eles têm a legitimidade científica sobre isso. Eles vão ler o parecer da Conitec, o relatório, e vão fazer as suas considerações ali. Eu penso que 20 dias para o grupo médico não é o problema, porque você não está falando de um médico isolado, você está falando de uma sociedade médica bem organizada na área da oncologia, as sociedades de oncologia clínica, as sociedades de oncohematologia, aquelas que também têm um componente cirúrgico, são muito bem organizadas e têm profissionais de altíssima qualidade que, se encarar isso como uma força-tarefa de resposta para realmente responder de uma maneira propositiva, eu penso que seja o caminho. Na questão específica dos pacientes, essa dispersão, às vezes, ela pulveriza, perde qualidade e, muitas vezes, não adiciona para a consulta pública. Eu acho que é um caminho, eu vejo grandes lideranças na área das associações de pacientes. Eu entendo que essas lideranças têm um potencial de compilar, de catalisar todas essas iniciativas para traduzir isso de uma maneira mais efetiva no processo da consulta pública. Aquele comentário que eu fiz inicialmente, não adianta chegar e simplesmente copiar vários e entregar. Isso não faz, isso até enfraquece o processo. Sejam, de alguma forma, tem que ter um espírito de corpo, de time, de alguma forma você trazer uma consolidação maior desse processo. Quando eu estava, antes do meu ingresso no Ministério, eu também tinha um certo ceticismo em relação a isso. Será que a consulta pública realmente modifica isso? Ao viver esse processo internamente, ficou claro para mim que aquelas recomendações que fazem sentido, que de alguma forma tocam num ponto que o relatório do Ministério não contemplou,
isso é reavaliado. Isso já surtiu efeito em várias demandas. E se você consegue reunir, vamos pegar aqui 3 grandes atores nesse processo: os pacientes, os prescritores e a indústria, provedora da tecnologia. Se você consegue, de alguma forma, sugestões, contribuições valiosas, a indústria, em termos de encontrar um caminho de maior flexibilização de preço, de acordos, nós estamos querendo evoluir para acordos mais inovadores, compartilhamento de risco, outras formas de pagamento. Os pacientes, por trazer esse ponto de vista de que aquele medicamento e outra tecnologia modificam a história natural, estão trazendo o seu relato. Os prescritores trazendo o conhecimento, porque são as sociedades que trabalham com aquela tecnologia. Eu penso que talvez esse seja o caminho. Vamos tratar isso como uma força-tarefa. Se o processo já vem em curso, é se preparar para a sua contribuição. Independente de positivo ou negativo, acho que a contribuição ela é válida em qualquer cenário. É óbvio que, numa recomendação negativa, a sociedade quer se posicionar e quer mostrar o outro lado da moeda para que aquilo possa ter uma reversão. Eu acho que esse talvez seja o caminho. Eu não vou falar da PAC hoje, a gente pode até dedicar um dia para que a gente possa avançar nisso. São outras ideias em curso de como é que você compartilha, inclusive, disso, na área da oncologia, de ter um componente especializado, né, da assistência farmacêutica, para que a gente possa lidar com essas tecnologias de alto custo. Mas eu acho que cabe um outro webinar para isso. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, vamos aproveitar aqui que os nossos ouvintes, né, eles estão... tem uma pergunta interessante, eu achei aqui. Olá, que é de uma nossa conhecida, eu quero cumprimentar da Oncoguia, Luciana Holtz. Olá, sabemos da importância da consulta pública, mas nem sempre fica claro de que forma a nossa contribuição foi utilizada e se realmente contou ou não no processo de decisão. Então, Luciana está trazendo um ponto aqui que eu acho super válido, que é o processo de transparência, né, ou dos critérios que são utilizados, né, para se você, por exemplo, no exemplo que você citou, mudou a decisão. Que critério foi levado em consideração para mudar uma decisão tão importante, né? Então, essa seria uma pergunta que eu acho que você poderia explorá-la. Excelente. Primeiro, muito bom ter você, Luciana, participando aqui, sempre trazendo grandes ideias para esse processo. A tua sugestão faz todo sentido. Deveria, inclusive, bom, você sabe que eu não estou mais no Ministério, mas deveria fazer parte, inclusive, do método de reanálise da consulta pública, elencar as sugestões e tanto aquela que foi aceita como aquela que foi rejeitada, ter uma contrapartida do próprio Ministério. Dizer, olha, aqui essa sugestão não foi aceita por esse tipo de justificativa, ou foi aceita porque dá mais transparência ao processo. Eu penso que isso pode ser um caminho interessante, de elencar. E, mais uma vez, se o processo é feito de uma maneira mais organizada, quer dizer, mais qualidade em detrimento de quantidade, essa resposta fica mais fácil de ser feita, porque você vai definir objetivamente, quais foram as recomendações, quais foram as sugestões e qual foi a análise que o Ministério fez, tanto em aceitar, em acatar, quanto em rejeitar. E trazendo o seu ponto de vista também, como se fosse quase que uma tréplica nesse processo. Eu acho que é muito bem-vindo. Agora é uma maneira até de encaminhar essa sugestão metodológica para a Conitec. Posso fazer isso até pelos meus canais informais e conversar com os técnicos, que eu acho que faz todo sentido. Então, aproveitando o que a Luciana está colocando, né, obviamente que a Oncoguia é uma associação bem organizada, né? A Conitec fez, eu acho que foi o ano passado, não sei se foi o ano passado ou foi o ano retrasado, fez um primeiro encontro de associações de pacientes, né? E achei aquela ação da Conitec muito importante no sentido de educar.
E concordo com ela. O que eu quero dizer, Denise? Que a gente tem que acreditar num ponto super importante, que é a melhora do processo de avaliação de tecnologia. E a questão da consulta pública, ela passa por um processo de educação. Né? Eu falei da cultura. A gente não tem cultura de contribuir, não é só em consulta pública, não. É de uma série de coisas que o brasileiro não tem essa cultura. Então, acho que o ponto que ela traz, que é da ponderação dos critérios, né, é super importante. Mas a gente também tem que levar em conta que é a equidade, né, de você oportunizar. Ela tem outra pergunta aqui que também eu achei interessante, e eu vou já passar para você, mas eu queria chamar a atenção, a gente está num curso de especialização aqui, financiado já, antes de Denizar entrar lá no Ministério, desde 2017, né, pela própria Conitec, um curso de especialização em avaliação de tecnologia, o primeiro do Norte-Nordeste, e que a gente propôs fazer um encontro de associações de pacientes para qualificar, para treinar num linguajar, porque isso tem que ser algo, na minha avaliação, perene. Não pode ser uma ação isolada e a gente perca isso. Né? Então, por isso, o motivo da live, volto a dizer, né, que é extremamente oportuno, mas a gente tem que fazer várias lives dessas durante o ano para que oportunize as pessoas falarem, as associações falarem e a gente qualificar esse processo. Porque eu acredito muito, Denizar, na questão da melhoria do serviço e da Conitec, e a gente defender a Conitec no sentido de aperfeiçoá-la, né? No sentido de colocar, e você falou muito bem, a Conitec é um colegiado, ela representa, né, segmentos das sociedades que estão ali, da sociedade, e que eu acho que é uma boa oportunidade para fazer isso. Outra pergunta que ela traz é: você acha que seria possível um caminho diferenciado de submissão para as ONGs, né? Afinal, como todos os detalhes sobre o produto estão disponíveis, né? Eu acho que ela quer dizer na complexidade de se participar de uma consulta pública e, ao invés de ter aquele geralzão, pelo que eu entendi, né, que tudo que é doente entra, paciente, associação, ter uma segmentação nesse sentido. O que você acha sobre isso? Eu acho que faz sentido, Lindenberg. Eu tenho sido sempre defensor de que você tem que ter políticas diferentes para aqueles que são diferentes. Tratar desiguais de forma desigual. E isso passa por doença rara. O câncer, ele é um guarda-chuva com muitos tipos de doença, mas que a gente tem que entender que hoje há uma demanda muito grande, até por conta da carga de doença que o câncer representa, né? À medida que a população envelhece mais, nós temos mais casos de câncer na população. A gente tem que, nós temos que fazer frente a esse desafio. E, especificamente, como na área da oncologia, nós também temos uma velocidade, um incremento muito grande de novas tecnologias chegando, você deveria ter um olhar especial para essa área. E eu digo isso porque, inclusive, nós temos que rever uma política de câncer do Ministério da Saúde. Isso é muito importante, porque hoje está faltando uma política coordenada de toda a jornada do paciente. Porque a gente está falando da política de câncer, não estou falando só do medicamento, estou falando do rastreamento populacional, do diagnóstico precoce, do tratamento precoce. Muitas vezes, a gente está falando de tumores sólidos. O grande impacto do tratamento de tumor sólido é operar o doente rapidamente, numa fase adequada. Isso vai mudar a história natural do doente. Mas também as tecnologias, os medicamentos, cada vez medicamentos mudando a história natural. Trazer aqui um fato importante que me deixou muito feliz, que foi a incorporação dos medicamentos para o melanoma metastático, imunobiológicos. Há quanto tempo a gente não tinha uma incorporação de peso para uma área terapêutica tão desassistida como o melanoma metastático? Foi uma preocupação logo no início da nossa gestão, sabendo que era uma necessidade não atendida. Isso é um exemplo de que a gente pode avançar em áreas, porque num primeiro momento podia dizer, não, mas o SUS não vai ter a capacidade de incorporar medicamentos de tão alto custo numa área específica da oncologia.
As indústrias foram espetaculares nesse processo também. As duas indústrias se posicionaram, entendendo que tinham que flexibilizar para dar acesso à população. Houve uma movimentação muito grande, as sociedades médicas, o INCA, todos participaram para dar o subsídio necessário para a tomada de decisão. É um sinal, é um case de sucesso que mostra que a gente pode avançar de maneira sustentável para dar aos pacientes. Eu estou fazendo esse recorte na área da oncologia, que eu acho que tem que ter um tratamento específico diante da carga de doença que ela representa e das tecnologias que cada vez mais surgem para a oncologia. A gente tem que ter um tratamento específico, mas que começa lá na política de câncer do Ministério da Saúde, como formulador de política. Eu penso que esse talvez seja o caminho. Doenças raras, uma política específica. A gente não pode dar o mesmo tratamento do ponto de vista metodológico que dá para doenças prevalentes para doenças raras, senão você vai gerar iniquidade nesse processo. Desculpe, Denisa. Tem uma pergunta aqui que é de uma pessoa. Eu queria pedir a vocês, se a gente está transmitindo agora ao vivo pelo Facebook, eu gostaria de solicitar as perguntas. O tema central dessa live é consulta pública. Tem várias perguntas aqui e, se houver tempo, a gente pode até fazê-las. Mas eu queria que você direcionasse as perguntas com o objetivo de contribuir na qualificação das consultas públicas para que a gente não perca o foco da live, né? Então, eu peço desculpa desde já a todos vocês, porque nem todas as perguntas a gente vai poder formular por uma regra de um acerto prévio, né? Evidentemente, com foco na consulta pública. Tem uma aqui. Recentemente ocorreu uma consulta pública com 2 antidiabéticos orais, né, específico, não vou citar os nomes, Denisa, mas onde ocorreram quase 4.000 opiniões. Acredito que tenha sido bastante divulgada. Qual o número médio de opiniões em uma consulta pública? Você acha que... Lindenberg, eu não tenho esse número, porque varia. Há nitidamente um incremento ano a ano das participações, isso é positivo. Nos últimos anos, até por tecnologias, principalmente para doenças raras, há uma mobilização muito grande. A sociedade civil se empenha muito nesse processo, as associações de pacientes. Então, tem sido sempre na casa dos milhares. Isso tem sido repetitivo. O que é importante... Ok, esse é um número que chama atenção. Olha, 4.000, 5.000 contribuições. Mais uma vez, eu quero enfatizar. Nós temos que ser mais qualitativos e menos quantitativos. Talvez, se você tiver uma organização entre as associações, para que haja um encaminhamento, uma compilação, que, de alguma forma, as associações estejam lá representadas, seja mais efetivo nesse processo. Aquela história de repetir a mesma informação, ela não tem o poder de mudar uma decisão. Muito bem. Eu queria complementar o que você está dizendo, porque, pessoal, é o seguinte, 4.000 contribuições, você vai dedicar um bom tempo para a avaliação dessas contribuições, mas eu acho que é muito mais importante você qualificar essas opiniões, né, e de forma a ter uma assertividade do que o próprio número, né? O exemplo que ele está dizendo aqui pode ser que tenha funcionado, não sei. Mas, em outros casos, eu vi casos que chegava a comprometer, inclusive, a imagem da instituição ou do profissional, porque você via da mesma instituição um copiar-colar que não tinha o menor sentido de você poder... E aí as pessoas que vão avaliar isso, para as próximas, quando vem uma contribuição daquela de uma instituição, né, X ou Y, é evidentemente que você, né, o próprio avaliador dessas contribuições já vai olhar com um certo viés, porque já sabe que existe um padrão de resposta, né? Então, acho, contribuindo aí com sua
com sua colocação, Denise, eu achei muito importante o que você colocou, né? Isso não é uma coisa, volto a dizer, de cultura, eu acho que a gente tem que envolver, e eu gostei do que você falou, porque você trouxe uma coisa fundamental, que é o método, né? A estratégia de contribuir. Então, uma coisa muito importante é achar a estratégia. Ouvir, evidentemente, coisas que não é ser super seletivo, mas também dar oportunidade, porque é um espaço democrático, né? Não é recriminar porque tem uma contribuição que não seja, do ponto de vista científico, tão bacana, mas do ponto de vista de qualidade de vida, né? Eu já vi muitas contribuições importantes. Você prefere um medicamento oral ou injetável? Se você mora a 1.000 quilômetros da distância para o CACOM, NACOM, ou para o polo de infusão, como já houve determinadas mudanças da Conitec por considerar que um medicamento oral naquela linha terapêutica ela é muito importante para que você possa dar qualidade de vida ao paciente, né? Comodidade, que é um dos critérios que tem peso, né? Para a opinião do paciente, para o paciente em si, e também da própria logística do produto, e você atender o Brasil inteiro, né? Evidentemente, armazenamento, cadeia de frio, etc. Esse tipo de contribuição, em que pese simples, mas ele tem um impacto fundamental nessa questão. Bom, temos... Você me permite só um comentário rápido? É uma sugestão também. Na hora de enviar as contribuições, sejam bem cirúrgicos. Peguem exatamente o ponto onde há discordância. Vou citar um exemplo. O questionamento da Conitec foi porque é um estudo que comparou o medicamento A com B, mas é um estudo aberto, né? Um estudo duplo cego. E isso fragilizou a evidência e, por isso, houve uma recomendação negativa. Pega exatamente esse ponto e, se há uma sustentação para explicar, olha, esse estudo foi aberto porque o medicamento, um é oral, outro é venoso, e, enfim, dá base, ou existe evidência mostrando que, a despeito de ser um estudo aberto, ele tem uma robustez no resultado, a magnitude do efeito potencializou esse resultado. Vai direto ao ponto, porque isso facilita muito para quem está avaliando. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Eu estou aqui com o doutor Denizar Viana. Ele foi secretário de Ciência e Tecnologia da ISCTI, do Ministério da Saúde, e agora, né, voltou à universidade, professor na área de avaliação de tecnologias em saúde. Estamos discutindo o tema consultas públicas e a participação da sociedade civil. Bem, temos uma pergunta aqui que é exatamente isso. O que você acha, Denizar, que sabemos que vários países da Europa e Estados Unidos, as agências de ATS têm cada vez mais levado em consideração evidências do mundo real como evidências complementares aos estudos clínicos randomizados, inclusive através de publicação de guias sobre o assunto. Qual é o posicionamento da Conitec sobre esse assunto, né? E aí eu quero fazer o gancho aqui. Ao que parece, né, ele está querendo fazer um link com a consulta pública, né? Se isso é considerado ou não. Mas, de uma forma geral, usando dados de mundo real e, por exemplo, no compartilhamento de risco, que você já citou, e se a gente pode utilizar, né, qual é a posição da Conitec, e aproveitar aqui para você mostrar essa experiência que você foi o pioneiro, aliás, nós, o pioneiro em iniciar um desafio, né, que é para o sistema brasileiro, e falar um pouquinho dessa experiência aí, aproveitando a pergunta de nossa amiga Luciane Lopes. Esse é um ponto interessante, que já era uma discussão na Conitec, dessas chamadas incorporações condicionadas. Eventualmente, você está diante de uma tecnologia que ainda não tem o nível de evidência ideal, mas já há
uma sugestão, já há um encaminhamento de que aquilo realmente faz sentido de se incorporar. Isso pode ser um mecanismo, inclusive, utilizado em outros países, de você condicionar, você incorpora, avalia nos meses subsequentes, à medida que você tem resultados, inclusive de dados do mundo real, por exemplo, em doença rara, que você não vai conseguir fazer um ensaio clínico que tenha uma robustez do ponto de vista metodológico, você pode fazer esse condicionante. E isso vai partir muito, Lindenberg, da própria indústria. A indústria tem que reconhecer que formas inovadoras ela pode encaminhar para a sua tecnologia. Então, cada tecnologia é uma tecnologia diferente, que tem que ser avaliada no contexto, se há possibilidade de criar um mecanismo desses. Olha, a gente, ok, eu estou numa fase 2, isso é muito comum, lembrando até o que a Luciana estava comentando, a Holtz, sobre a oncologia. Cada vez mais nós vamos ter registro de medicamento em fase 2, em oncologia, registro da Anvisa. Por quê? Porque você está cada vez nichando mais os subgrupos, você demonstra benefícios e você tem um registro no fase 2 e a discussão muitas vezes chega na Conitec no fase 2 e o fase 3 está em curso. Nada melhor do que você, se você tem uma sinalização clara de um benefício, principalmente por uma necessidade não atendida, você pode incorporar e esperar resultados futuros no médio, no curto, médio prazo de um fase 3 em acompanhamento ou de um estudo de mundo real, principalmente para aquelas doenças onde você fazer um ensaio clínico não vai ser tão fácil assim. Então, você tem esse mecanismo para avançar. O compartilhamento de risco que você citou, Lindenberg, é um exemplo de como é que você pode lidar com essa zona cinzenta. Isso faz parte da ciência. A ciência, em determinados momentos, tem suas zonas cinzentas. Nada melhor do que a gente está vivendo com a Covid. Tantas incertezas com a Covid, inclusive com testes sorológicos. Será qual o real benefício desses testes sorológicos para a Covid, para definir a imunidade? Essa discussão toda sobre tratamento, que ainda a gente não tem uma evidência sobre isso. São essas zonas cinzentas que abrem espaço para outras formas de processo de incorporação, que de maneira transparente também possibilitem que a população tenha acesso, mas que haja uma cobrança a posteriori desses resultados. E os dados do mundo real fortalecem muito isso. O Ministério, especificamente a Conitec, tem trabalhado muito, sabe da necessidade de trazer dados do mundo real, que é o dado da efetividade, é a tecnologia funcionando em condições do dia a dia. Muito bem. Temos uma mesma pessoa que fez a pergunta das 4.000 contribuições lá. Ele coloca que algum tempo depois, né, tem os dois antidiabéticos, um deles foi incorporado através, pelo que eu entendi aqui, de uma consulta pública. Esse foi um exemplo da mudança de opinião da Conitec. O que pode mudar a opinião em um caso como esse? Pode ser discussão de preço, porque também é o seguinte, você tem duas empresas lá e faz sentido para a Conitec colocar, olha, agora se eu tenho dois produtos com resultados muito próximos, é uma discussão de preço. Ela vai incorporar aquele que vai oferecer o menor preço. Pode ser um cenário como esse, entendeu? Porque faz sentido o Ministério da Saúde, com o seu poder de compra, também fazer uma barganha nesse processo na hora da incorporação. Se ele quer aumentar o acesso da população, nada melhor do que brigar por menores preços para tornar aquela tecnologia mais acessível. Muito bem. Temos aqui uma pergunta que você acredita que, por exemplo, os NATs, né, são os parceiros da Conitec, né? Tem NATs muito bem estruturados, né, de uma forma geral, com graus de desenvolvimento diferentes. Podem contribuir numa consulta pública no sentido de ajudar a Conitec? Eu quero aproveitar aqui, a Europa está caminhando para um cenário, Denisa, que é de otimização de recursos. Vou dar um pouco da minha área, que é farmacêutica. Antes de existir a Conitec, NATS, a área de avaliação de tecnologia em saúde, nós funcionávamos aqui no Brasil muito parecido com os americanos em termos e com os europeus, em
que o órgão que, né, quando não tinha esses medicamentos que nenhum país pode pagar, assim, só o país pode pagar, o Estado brasileiro pode pagar, nenhuma instituição é capaz de comprá-los, né, porque não cabe no orçamento. Nós tínhamos uma participação muito efetiva das comissões de farmácia terapêutica, né, que eram as comissões que incorporavam o medicamento, ainda são, em boa parte dos hospitais. Você acha que eles podem contribuir, digamos assim, ser multiplicadores em termos de educação? É a pergunta. E na Europa, essa avaliação, mudando um pouco do foco, os países estão fazendo colaboração para não fazer a mesma coisa. Se eu vou avaliar a tecnologia A, para quê? Se a Espanha avalia uma tecnologia, o NICE avalia outra, né? Todos vão avaliar a mesma tecnologia. O que você acha? Isso tende a acontecer, por exemplo, no Brasil, uma unificação de uma agência única, né? Então, são duas perguntas. Sim. Trouxe esse ponto só porque Sim. teve uma pergunta aqui sobre os NATs e a contribuição dos NATs nas consultas públicas. Bom, eu vou responder sobre os NATs na consulta pública. Eu não vejo o NAT. O NAT é um parceiro interno da Conitec. Ele é demandado pela Conitec para ajudar no processo. É importante que ele participe. Né? Ele parte ele tem que participar nesse processo. Não vejo uma função do NAT especificamente na consulta pública, porque ele tem esse canal direto com a Conitec para fazer isso ao longo do processo. Não que ele vai deixar de contribuir. Ele tem que contribuir, sim, mas ele tem um outro canal de acesso para fazer isso aí. Sobre o que você estava falando do exemplo da União Europeia hoje, de tentar unificar algumas das ações e usar exatamente todo o conhecimento do farmacêutico hospitalar, que é fundamental nesse processo, e aqueles que atuam também na base ambulatorial. No Brasil, se nós avançarmos realmente para um modelo que a gente está chamando de agência, mas pode ser um Instituto Nacional de Avaliação de Tecnologia, que permita, primeiro, diminuir as redundâncias que hoje existem, porque na hora do registro da Anvisa, você faz lá a avaliação da evidência. Vai para a CEMED, você faz a avaliação da evidência. Vai para a Conitec, você novamente faz a avaliação da evidência. Se não há evidência nova que tenha surgido ao longo desse processo, você deveria ter feito uma única avaliação. E isso vale para o SUS e para o suplementar. Eficácia, segurança é uma só para todo mundo. Com isso, você ganha tempo, você diminui o retrabalho, você dá celeridade ao processo. Por quê? Porque você tem um tempo. À medida que você vai demorando, registro, precificação CEMED, decisão de incorporação, é tempo que está passando, que aumenta o quê? Judicialização. Se você ganha celeridade nesse processo, você pode até minimizar a judicialização. E se você traz de uma maneira mais consistente essa participação social, talvez seja uma oportunidade, porque eu preciso, em cada demanda de tecnologia, que uma sociedade médica específica esteja lá representada. Talvez o CFM hoje não consiga fazer isso. Eu preciso, no assento, aquela especialidade que representa aquela tecnologia que está sendo demandada. Nós precisamos que as associações de pacientes tenham uma voz maior nesse processo também. É a maneira que a gente tem de legitimar o processo e, de alguma forma, até minimizar perante os magistrados essa judicialização, que hoje ela é um desvio, que muitas vezes está tornando mais iníquo o sistema do que trazendo equidade. Esse é o caminho para que você, de forma independente, porque também muitas vezes uma decisão gerada dentro do Ministério pode ter uma leitura por parte do magistrado que há um conflito de interesse do Ministério de querer proteger seu orçamento. Se você dá independência a essa agência, esse instituto, ganha celeridade no processo, diminui o retrabalho, você tem uma contribuição maior para oferecer à sociedade. Isso é um pensamento que está compartilhado com muitos acadêmicos hoje da área da avaliação de tecnologia em saúde no país. Bem, pipocou de perguntas aqui, Denise. Eu vou escolher algumas, mas eu achei interessante aqui, ele colocou aqui dois medicamentos para câncer, o erlotinib e o gefetinib,
foram um bom exemplo de reversão de recomendação da Conitec. Por outro lado, não resolveu na prática, em função da PAC não ter sido revisto para esse caso. Avaliar corretamente e adequar o financiamento. Parabéns pelo nível do evento. É um tema espinhoso, né? Não, Esse vai dar um outro webinar, porque é aquela história da política de câncer. Se a gente não resolver essa questão do financiamento, principalmente para a oncologia, que esse medicamento de alto custo ele tem que vir para um componente especializado da ciência farmacêutica, é compra centralizada e dispensação para os estados. Porque hoje, esse modelo de pagamento com a PAC, às vezes, ele não dá o resultado que era esperado da incorporação. Bom, uma pergunta bem relacionada aqui com o tema. Existe algum momento antes da consulta pública em que pode haver participação social no sentido de experiências médicas e pacientes serem coletadas na avaliação preliminar da Conitec a determinada tecnologia? Bom, pelo que eu entendi da tua pergunta, era a contribuição das associações com estudos na população de pacientes, é isso? Deve ser, assim. Não foi a minha pergunta, foi um participante anônimo, não posso nem citar o nome dele. Não, eu acho, inclusive, citando aqui a Oncoguia, tem vários estudos mostrando qual é a repercussão da doença. Isso é muito importante. E essa é uma outra contribuição das associações de pacientes, que possam refletir essa carga da doença. Isso é um trabalho, porque as associações hoje elas têm uma fidelização dos pacientes. Quando organiza esse tipo de estudo e traduz isso para o tomador de decisão, que esse é um ônus social, é um ônus econômico que já acontece. Esse é o ponto de partida. O que essa tecnologia pode mudar? Será que ela pode minimizar, pode inclusive amortizar custos futuros da incorporação dessa tecnologia? Essa é uma grande contribuição. Muito bem. Aqui quero primeiro cumprimentar o nosso amigo aqui, Tiago Farina, também da Oncoguia. Estará comigo aí sexta-feira e com mais 3 personalidades numa nova live, na sexta-feira, na nossa live tradicional. Ele faz um comentário e uma pergunta muito pertinente, Elisa. Primeiro, parabéns pelo tema escolhido. Na última reunião, foi possível notar que a consulta pública foi usada pela Conitec com a finalidade principal de buscar a redução de preços. O objetivo primário da consulta pública, segundo a opinião dele, não é esse. Não seria o caso de criar uma etapa de negociação no processo para que a consulta pública seja usada para buscar contribuições e críticas de mérito? Interessante. Tiago, bom te saber que você está aqui com a gente. Sem dúvida que a discussão de preço ela é um outro momento. E a ideia, inclusive, de uma agência, de um Instituto Nacional de Avaliação de Tecnologia, seria também trazer essa atribuição de discussão de preço, a exemplo do que o NICE faz, de incorporar baseado numa negociação de preço que tivesse no limite do que seria custo efetivo para a incorporação. Eu não tenho como te assertivamente dizer que, em alguns momentos, a consulta pública é utilizada para isso, mas eu penso o seguinte, pode ser um mecanismo que... Qual é o objetivo? A gente quer trazer a melhor tecnologia para o paciente de forma sustentável. Se hoje o processo da consulta pública também permite que essas discussões de preço aconteçam, diante de uma negativa inicial, se a indústria entende que, ao longo da consulta pública, também pode fazer uma oferta, fazer uma nova proposta, eu penso que isso pode ser positivo. A gente pode tratar, é a forma de você tratar os atores diferentes. Eu imagino que isso não está na esfera da Sociedade Médica de Especialidade, isso não está na esfera da Associação de Pacientes. Mas a indústria é o momento, talvez, de trazer uma alternativa. Se ela entendeu que o que está impactando, que a tecnologia mostrou evidência robusta, que a questão é econômica, que ela traga uma solução. Dentro do hoje, da roupagem que a gente tem, talvez seja o momento para que isso aconteça. Se a gente mudar o modelo hoje e trazer uma agência que tente unificar esses processos, a gente pode fazer isso de uma maneira mais dinâmica.
Muito bem. Temos aqui, olha, várias perguntas interessantes. Denizar, a gente vai dar uma esticadinha um pouquinho só, mas eu achei, tem uma contribuição aqui de uma associação, né? E o nome da pessoa é Verônica, se eu errar a pronúncia, me perdoe, Stasiak. Sou diretora do Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Gostaria de entender que, embora sempre muito bem pontuada a importância da qualidade, gostaria de entender se o mais indicado é que cada stakeholder de sua participação individualmente, por exemplo, pacientes, a associação submeta um modo compilado de várias contribuições de relato de vida real. Aproveito para reforçar o agradecimento pelo trabalho do Dr. Denizar Viana, à frente da SCTI. Então, achei a pergunta dela interessante. Você acha que, né, em que pese, foi a ponderação que eu fiz. A associação é muito importante, mas eu acho que isso é uma questão de direito, né? Da pessoa poder contribuir, né? Mesmo que a contribuição não seja a contribuição que vai mudar a consulta pública, mas, às vezes, até a cultura de contribuir é muito importante, porque faz parte da democracia esse exercício de contribuição. Você acha que isso muito boa. É válido compilar, organizado pela associação, ou liberar? Eu acho uma pergunta muito interessante. Muito obrigado. Muito boa. Muito boa a sua pergunta. Isso foi um entendimento meu, que eu compartilhei com vocês, que essa dispersão de muitas sugestões, ela acaba não tendo um efeito positivo em quem está avaliando. A ideia, é uma sugestão que eu também estou fazendo, é que, de alguma maneira, você tenha um conteúdo mais compilado, mais assertivo, para que o técnico que vai avaliar, ele receba aquilo e possa fazer um melhor juízo de valor sobre aquela contribuição. E, cada vez mais, vai ser importante essa união entre as associações. A gente sabe que, para uma mesma doença, existem várias associações legítimas, mas o trabalho em equipe ele vai fortalecer esse processo. Tem que encarar isso como uma força-tarefa. E força-tarefa é você unir os vários esforços num propósito único. Muito bem. Outra pergunta também de nem todas as associações de pacientes e até algumas sociedades médicas possuem conhecimento em políticas públicas para participar no processo EPS. Existe alguma mobilização da Conitec, Ministério da Saúde, em capacitar esses atores? O que já tem sido feito, Denizar, nesse sentido? Eu não conheço, por parte do Ministério, esse tipo de ação. Teve uma ação com as associações de pacientes, só citando aqui, e agora, recentemente, né, veio uma... É a Aline o nome dela, esqueci o sobrenome. Sim, ela é ótima, Aline, da Conitec. Fez um doutorado especificamente. Sim. E obviamente que a gente vem numa crise política e agora com a pandemia estraçalhou de vez qualquer estratégia de você fazer educação continuada. Mas há uma ação nossa aqui na UFBA, só para citar para ele aqui, vamos organizar um encontro Norte e Nordeste de NATS e um encontro Norte e Nordeste de associações de pacientes para contribuir na consulta pública. Então, existe. E eu acredito que existe uma política para isso. Agora, com a pandemia, eu acho que ela se interrompeu. Eu tenho uma sugestão também, Lindenberg. Eu penso o seguinte, de forma consolidada, isso não está estruturado no Ministério, de ter um processo de educação permanente das associações de pacientes nesse sentido. E também eu acho que não é o papel do Ministério. O papel são de instituições como o INAF. O INAF, sim, tem uma legitimidade de fazer isso. Vou fazer uma comparação grosseira. É como se eu sou a escola que vou fazer o vestibular e eu mesmo faço o meu cursinho. Se eu sou o proponente da consulta pública, eu tenho que, de alguma forma, eu tenho que separar esses conflitos, ok?
O que cabe, e o que é muito importante, que a pergunta faz todo sentido, é que haja um canal para isso. E o canal é através das universidades públicas hoje que estão aqui, do INAF, que é um instituto que tem legitimidade para isso, conhecimento. Existem formas de fazer isso, que é fundamental e legítimo. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, Carlos Magliano. Eu achei importante porque foi uma das primeiras vezes que a Conitec usou o uso da fronteira de eficiência ou do benefício líquido em saúde em substituição do famoso ICER. Faz sentido? Ele está fazendo uma pergunta ou dei uma... Olha, o ICER, eu participei eu não estava no Ministério, participei como pesquisador da audiência pública que aconteceu, que depois gerou essa consulta pública, audiência, porque isso foi encaminhado como projeto de lei do Legislativo. Na época, a senadora Ana Amélia me convidou, eu, a professora Carice Polanzik, fomos lá conversar com os parlamentares sobre essa questão do ICER. Essa é uma discussão no mundo inteiro, porque quando a gente olha qual era a discussão, que o Brasil deveria, de alguma maneira, explicitamente dizer qual seria o seu limite ou os seus limites. Eu, como acadêmico, acho que não tem que ter um limite único, tem que ter variações disso, como vários países hoje vêm adotando, de acordo com o contexto, com o tipo de doença, com o tipo de tecnologia. Mas, para o processo decisório, isso adiciona um ponto a mais para avançar. Quando a gente olha, tem uma revisão sistemática recente que discutiu quantos países, de forma explícita, declaram qual é o seu ICER para tomar decisão. São poucos. De forma explícita, são poucos. De forma implícita, ele acaba utilizando uma métrica, e se a gente olhar as recomendações do próprio Ministério da Saúde, você vai ver uma tendência de qual parâmetro ser utilizado. Mas eu penso que, novamente, por uma questão de transparência, como pesquisador, eu acho que você tem que identificar, e talvez o melhor modelo, deixando aqui uma sugestão, seja o modelo alemão, que usa a fronteira de eficiência para o processo decisório, que é comparar essa nova tecnologia com as tecnologias já incorporadas e definir qual é o benefício clínico e qual é o custo incremental. Muito bem, Denisa. Olha, eu queria ficar aqui a noite inteira fazendo perguntas. Eu acho que foi excelente a participação. Isso é um aperitivo, digamos assim, é o pontapé inicial. A gente vai fazer várias lives aqui importantes e tem vários pedidos aqui para fazer uma live específica, um webinar específico sobre o modelo de oncologia. Hoje eu estava conversando com um grande amigo nosso, que é o Sandro Martins, né? E que um grande conhecedor, ele, apesar de ser paulista, morou aqui na Bahia. Tive o privilégio de trabalhar com ele na Secretaria Estadual de Saúde. Fui um dos primeiros a criar digamos assim, um modelo de rede, né, de implementar esse modelo de rede aqui na época, e a gente discutiu exatamente isso, Denise, que a área de oncologia ela merece um olhar diferenciado agora. Por quê? Porque chegou tecnologias muito caras e o sistema é muito híbrido do ponto de vista de prestação de serviço, né? Nós temos boa parte dos prestadores são hospitais filantrópicos, temos hospitais públicos, mas assim, um modelo único, a gente vai trazer isso. Eu quero convidar você já desde já para o FAF, né? Vamos fazer uma plenária específica sobre um modelo de oncologia e vamos criar um webinário aqui, uma série de debates até chegar em novembro para a gente ter mais ou menos uma... Eu queria fazer essa última pergunta, né? Que eu acho que tem muito a ver com o trabalho que a Oncoguia faz e as outras associações de doenças raras, de doenças prevalentes também, que você acha que tem espaço da gente mudar esse modelo nos próximos anos? Lindenberg, apesar de parecer clichê, né, que toda crise gera uma oportunidade, o SUS vai ter que se reinventar nessa pós-pandemia. Por questões de financiamento, está claro que a gente precisa trazer mais recursos para o Sistema Único de Saúde, precisa melhorar a gestão.
essa é a oportunidade de refazer. Mais uma vez, é a sociedade civil que muda isso. Não espere o executivo, é a sociedade civil que tem que, de alguma forma, mostrar, propor mudanças, porque a gente vai ter um sistema de saúde fragilizado pós-pandemia, por razões óbvias, questão de financiamento, estrutura organizacional, processos. Esse é o momento de se refazer, é como um pós-guerra, que os países se mobilizam para se reestruturarem. Muito bem. Pessoal, tem uma série de perguntas aqui, tanto no Facebook quanto no Zoom. A gente vai passar para o doutor Denizar, ele vai gentilmente respondê-las. Infelizmente, a gente chegou no nosso horário. Eu queria agradecer a você que nos assiste agora no Facebook. Muito obrigado. Agradecer a todos vocês aqui no Zoom. Como sempre, quando eu trago o doutor Denizar aqui, o negócio explode, né, de emoção, porque é muito bom ouvir você falar, Denizar. Tem uma didática, uma clareza no discurso que, sinceramente, nos dá muito prazer em ouvi-lo. Queria agradecer ao nosso parceiro de hoje, a Roche, né, ao doutor Lenho, a duas pessoas importantes da Roche que vêm contribuindo muito com relação ao processo de qualificação, né, e o Fernando Ramírez e o Jean Carlos, que foram os intermediários aqui. Agradecer ao meu amigo Bruno, né, que é um sergipano aqui, que foi para São Paulo, nunca mais voltou. E agradecer a esta jornalista que nos brinda com essa apresentação brilhante. E a você, Denizar, né, meu muito obrigado por, mais uma vez, prestigiar a nossa atividade aqui e dizer que foi muito gratificante e sempre há um aprendizado, né? Todos os comentários colocados aqui, tanto pelos profissionais da área de avaliação de tecnologia, quanto das associações de pacientes, quero dizer que o melhor modelo é este, é um modelo de escuta e um modelo de fazer a crítica no sentido de melhorar o Sistema Único de Saúde, de melhorar a qualificação dos profissionais e a gente poder dizer que amanhã será melhor que hoje, né, Denisa? Então, deixa as suas palavras finais para a gente poder encerrar essa live de hoje. Agradecer essa oportunidade, né? Agradecer os amigos que participaram, que contribuíram muito e, mais uma vez, enfatizar isso. Nós temos que trabalhar para uma reestruturação do Sistema Único de Saúde, no que tange financiamento, gestão, e talvez um caminho seja o parlamento, que a gente possa avançar com propostas factíveis para a gente ter um modelo que seja mais justo, mais equânime e mais resolutivo e sustentável no longo prazo. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. Vitória, o fechamento sempre é com você. Jogue duro. E também faça os avisos finais, né, professor? Bom, hoje a gente encerrou mais uma live NAF com sucesso. Obviamente, mais de 3.500 pessoas alcançadas, tanto pelo Zoom quanto pelo Facebook. Obrigada a você que enviou suas perguntas, colocou um engajamento maciço na live de hoje. E agradecemos também a participação de todos aqui no nosso webinar. Obrigada, professor Denizar, pela contribuição brilhante e obrigada, né, professor Lindbergh, por moderar essa conversa. Esta live continuará disponível no Facebook, professor. O que é que você está falando agora? Anuncie a live de sexta-feira, por favor. Sim, professor, sim. Continuará disponível e essa live, a gravação vai ficar também lá no YouTube para quem não pôde assistir no começo ou então não pôde assistir até o final. Também estamos presentes, pessoal, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e no Spotify. Acesse nosso site naf.org.br para conhecer nossas iniciativas e ver as edições anteriores de nossas lives. Além de ver também como você pode participar dos debates e diálogos com líderes globais na saúde através de nossos eventos científicos. Também os convido a publicar e divulgar seus trabalhos em nosso jornal de assistência farmacêutica e farmacoeconomia, uma revista científica aberta para compartilhamento de pesquisas e experiências. Mais tarde já estarei postando o nosso tema da live que vem, né, da nossa semana de sexta-feira. Nós iremos discutir quais são as perspectivas para a saúde nessa nova década, o que é que temos de aprendizado, o que é que iremos criar, como chamam, né, o Dream Team da saúde. Eu achei tão engraçado isso, mas como o povo falou, então eu vou utilizar. Acompanhe nossa programação,
nossos canais de comunicação para saber as novidades e outras ações promovidas pelo INAF. Nos vemos, claro, sexta-feira, às 19 horas. Obrigada a todos e boa noite. Valeu, pessoal. Tchau. Até sexta-feira.